Estamos aqui chegando, Senhor, e já também, aleluia, Pai, pedindo licença ao Senhor, meu Deus, para entrar na sua presença nesse momento, Senhor. Deus de poder e de glória, que o Senhor possa, Pai, ir de encontro a todos, Pai, nesse momento. Aleluia, Pai, eu apresento, Pai, todos os inscritos do canal Diário de um Deficiente Visual. Pai, eu também apresento nas suas mãos todos que vai entrar nesse conteúdo, Pai. Vamos trazer agora a sua palavra, Pai, que se encontra, Pai, em Jeremias. Aleluia, glória a Deus. Deus de poder e de glória, Pai, estamos aqui crendo, Senhor, que o Senhor vai visitar pessoas nesse dia. Pai, já estamos crendo, Pai, que pessoas vão ser impactadas com a sua presença nesse dia. Pai, que cada um, Pai, que entrar nesse conteúdo, Senhor, possa ser tocada com o Espírito Santo de Deus. Meu Deus e meu Pai, estamos crendo, Pai, que vai entrar pessoas aqui, Pai, nesse conteúdo. Aleluia, Pai, já estamos crendo, Pai, que o Senhor vai tocar em pessoas. Pai, visita corações nesse momento, Pai, visita famílias, Senhor. Através desse conteúdo, Pai, que pessoas venham render aos seus pés. Aleluia, Senhor, Deus de poder e de glória, Pai, estamos crendo, Senhor, que só o Senhor é Deus. Pai, já estamos crendo, Pai, que o Senhor está visitando pessoas nesse momento. Já estamos crendo, Pai, que através desse conteúdo, Senhor, pessoas vai ser impactada com a presença do Espírito Santo de Deus nesse dia. Aleluia, Pai, já estamos crendo, Senhor, no sobrenatural do Senhor. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, visita pessoas nesse dia, nesse momento, que através desse conteúdo, Pai, aleluia, pessoas venha a chegar mais aos seus pés. Aleluia, Pai. Dá força, Pai, quem está fraco, dá uma injeção de ânimo, Pai, aleluia, quem está fraco, levanta quem está caído, Senhor. Deus, todos aqueles que precisarem do sobrenatural do Senhor, vai de encontro nesse momento, Pai, é o que eu te peço nessa oração, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui, alegre por mais um dia na presença de Deus. Hoje vamos trazer Jeremias, aleluia, glória a Deus, Jeremias 49 a seguir. Aleluia, que você possa deixar o seu joinha, aleluia, através do seu joinha, a gente fica sabendo que você está gostando ou não da palavra de Deus. Porque se você entrar aqui, aleluia, só visualizar e não deixar o seu joinha, é um sinal que você não está gostando. Mas se você deixar o seu joinha, é um sinal que você está gostando da palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu quero fazer um apelo para você também que não é crente ainda, você que não é cristão ainda. Irmãos, aceita Jesus como seu único e suficiente salvador da sua vida, irmão, da sua alma. Jesus quer te salvar, aleluia. Irmãos, não espera mais não, irmão. Aceita Jesus hoje como seu único e suficiente salvador da sua vida e da sua alma. Amém? Então vamos para a palavra de Deus nesse dia. Aleluia, glória a Deus, que se encontra em Jeremias capítulo 49 a seguir. Então vamos para a palavra. Aleluia, porque Deus é bom, Deus é poderoso e Ele está aqui. Aleluia, e Ele também está aí juntamente com você. Aleluia, glória a Deus. Vamos para a palavra nesse dia. A respeito dos filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso Israel não tem filhos? Não tem herdeiro? Por quê? Então, possui 1000 com a Gade e seu povo habita nas suas cidades. Aleluia. Portanto, eis que vêm os dias, diz o Senhor, em que farei ouvir contra Rabá dos filhos de Amon um alarido de guerra, e tornar-se-á num montão de ruínas, e os seus arrabaldes serão queimados a fogo. Então Israel desertará os que desertaram a ele, diz o Senhor. Aleluia. Deus de poder e de glória. Uiva, pois bom, porque é destruída Ai. Clamai, ó filha de Rabá, cingivos de sacos, lamentai e dai voltas pelas secas, porque 1000 com irá em cativeiro,
juntamente com os seus sacerdotes e os seus príncipes. Aleluia. Porque te glorias nos vales, e eslutilhantes vales, ó filha apostata, que conspe nos seus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Eis que farei vir sobre ti pavor, diz o Senhor Deus dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e sereis lançados fora, cada um para diante, e ninguém recolherá o desgarrado. Aleluia. Aleluia, Senhor. Mas depois disto farei voltar do cativeiro os filhos de Amon, diz o Senhor. A respeito de Edom, assim diz o Senhor dos exércitos: acaso não há mais sabedoria em Temã? Pereceu o conselho dos entendidos, desvaneceu-se a sabedoria. Fugi, voltai, habitai em profundezas, ó moradores de Dedã, porque trarei sobre ele a calamidade dias no tempo que o punirei. Aleluia. Se vindes maduros viestem a ti, não deixaria alguns rabiscos. Se ladrões de noite, não te danificaria só o quanto lhes bastasse. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu desnotei a Esaú, e descobri os seus esconderijos, de modo que ele não se poderá esconder, e despojada a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não existe. Aleluia. Deixa os teus órfãos, eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiem em mim. Aleluia, glória a Deus. Pois assim diz o Senhor: eis que os que não estavam condenados a beber o pó, certamente o beberão, e ficaria tu inteiramente impune. Não ficarás impune, mas certamente o beberás. Aleluia. Aleluia. Pois por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que vos servirá de objeto de espanto, de opróbrio, de ruína e de maldição, e todas as suas cidades se tornarão em desolações perpétuas. Aleluia. Eu ouvi novas da parte do Senhor, que o embaixador é enviado por entre as nações para lhes dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra. Pois eis que te farei pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. Aleluia, glória a Deus. Quanto à tua terribilidade, enganou-te a arrogância do teu coração, ó tu que habita nas cavernas do penhascos, que ocupa as alturas dos outeiros, ainda que munhas o teu ninho no alto, como águia, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Aleluia. E Edom se tornará em objeto de espanto. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Como na sobreversão de Sodoma e Gomorra e das cidades circunvizinhas, diz o Senhor, não habitará ninguém ali, nem peregrinará nela filhos de homem. Aleluia.
Eis que como o leão subirá das margens do Jordão o inimigo contra a morada forte, mas de repente o farei correr dali, e ao escolhido poloei sobre ela. Pois quem é semelhante a mim? E quem me fichará um braço? E quem é o pastor que me poderá resistir? Aleluia. Aleluia, Senhor. Portanto, ouvi o conselho do Senhor que ele decretou contra Edom e os seus desígnios, que ele intentou contra os moradores de Temã, até os mais novos do rebanho serão arrastados. Certamente ele assolará as suas moradas sobre eles. A terra estremecerá como o escudo da sua queda, no som dos seus clamores se ouvirá até o mar vermelho. Eis que como águia subirá e voará, e estenderá suas asas contra a bolsa, e o coração do valente de Edom naquele dia se tornará como o coração da mulher que está em dores de parto. Aleluia. A respeito de Damasco, envergonhadas estão a Matia e a Parte, e se derrete de medo porquanto ouviram as más notícias. Estão agitadas como o mar, que não pode aquietar-se. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir, e o tremor apoderou-se dela. Angústia e dores apossarão dela, como da mulher que está de parto. Aleluia. Como está abandonada a cidade famosa, a cidade da minha alegria. Aleluia, Senhor. Aleluia. Deus de poder e de glória. E acenderei fogo no muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad. Aleluia, glória a Deus. A respeito de Quedar e dos reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar e destruí os filhos do Oriente. Aleluia. As suas tendas e os teus rebanhos serão tomados, as suas cortinas serão levadas, como também todos os seus vasos, e os seus camelos, e lhes deitarão a terror de todos os lados. Aleluia, glória a Deus. Fugi, desviai-vos para muito longe, habitai nas profundezas, ó moradores de Azor. Diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, tomou conselho contra vós e formou um desígnio contra vós. O Santo de Israel. Aleluia. Aleluia. Levantai-vos, subi contra uma nação que está sossegada, que habita descuidada, diz o Senhor, que não tem portas e nem ferrolhos, que habita a sós. Aleluia. E os seus camelos serão para presa e a multidão do seu gado para despojo, e espalharei a todo vento aqueles que cortam os campos da sua cabeleira, e de todos os lados estarei a sua calamidade, diz o Senhor. Assim as hostes se tornará em morada de chacais, em desolação para sempre.
ninguém habitará ali, nem peregrinará nela filho de homem. Seguiu? Aleluia. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, acerca de Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: Aleluia, glória a Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder. E trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus, e os espalharei para todos esses ventos. E não haverá nação aonde não chegue os fugitivos de Elão. Aleluia. Glória a Deus. E farei que Elão desfaleça diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. Farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada, até que os tenha consumido. Aleluia. E porém o meu trono em Elão, e destruirei dali rei e príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, nos últimos dias, que restaurarei do cativeiro a Elão, diz o Senhor. Aleluia. Esse foi o capítulo 49. Vamos para o capítulo 50. Aleluia. Capítulo 50 de Jeremias. Aleluia, glória a Deus. Continua conosco. Aleluia. E vamos para a palavra de Deus. Aleluia. Nesse momento. Vamos lá para a palavra. A palavra que falou o Senhor acerca de Babilônia, acerca da terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias, o profeta. Anunciai entre as nações e publicai, devorando o estandarte, sim publicai, não encobrais, dizei, tomada está a Babilônia, confundido está Bel. Caído está Berodaque, confundido estão os seus ídolos e caído estão os seus deuses. Aleluia. Pois do norte sobe contra ela uma nação que fará da sua terra uma desolação, e não haverá quem nela habite. Tanto os homens como os animais refugiram e se foram. Aleluia. Glória a Deus. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando virão, e buscarão ao Senhor seu Deus. Acerca de Sião indagarão, tendo os seus rostos voltados para lá, e dizendo, vinde e uni-vos ao Senhor no pacto eterno, que nunca será esquecido. Ovelhas perdidas têm sido o meu povo, os seus pastores as fizeram errar, e voltaram aos montes, de montes para outeiro andaram, esqueceram-se do lugar de seu repouso. Aleluia.
todos os que a jaçavam os a devoravam, e os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, sim, do Senhor, a esperança de seus pais. Aleluia. Aleluia. Fugi do meio de Babilônia e saí da terra dos caldeus e segue como os bodes diante do rebanho. Aleluia, glória a Deus. Pois eis que eu suscitarei e farei sobre ir contra a Babilônia uma companhia de grandes nações da terra do norte, e por-se-ão em ordem contra ela, dali será ela tomada. As suas flechas serão como as de valente herói, em uma tornarás sem efeito. Aleluia. E Caldeias servirás de presa, todos os que a saquearem ficarão fartos, diz o Senhor. Aleluia. Embora vos alegreis e vos regozijeis, os saqueadores da minha herança, embora andeis soltos como novilha que presa a erva, e encheis como cavalos vigorosos. Aleluia, glória a Deus. Muitos envergonhada será a vossa mãe, ficará humilhada a que vos deu a luz, eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Aleluia. Por causa da ira do Senhor não será habitada, antes se tornará em total desolação. Qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Aleluia. Onde-vos em ordem para cercar Babilônia, todos os que armais arcos atirai, não poupeis as flechas, porque ela tem pecado contra o Senhor. Gritai contra ela, odiando-a, ela já se submeteu, caíram os seus baluartes, estão derribados os seus muros, pois esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, conforme o que ela fez, assim os fazei a ela. Aleluia. Cortai de Babilônia o que semeia, o que maneja a foice no tempo da seca. Por causa da espada do opressor virá-se-á cada um para o seu povo, e fugirá cada qual para a sua terra. O cão tarabassúpia. Aleluia. Cão tarabassébia. Cordeiro desgarrado é Israel, os leões órfãos jentaram. O primeiro a devoraram foi o rei da Síria. E agora, por último, Nabucodonosor, rei de Babilônia, lhe quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que castigarei o rei de Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Síria. Aleluia. E farei voltar Israel para a sua morada, e ele pastará no Cabelo e Bazã, e se fartará nos outeiros de Efraim e Gileade. Aleluia. Glória a Deus. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a iniquidade em Israel, e não haverá, e o pecado em Judá, e não se achará, pois perdoarei os que o deixar de resto. Aleluia.
sobe contra a terra de Beiratai, e sim contra ela e contra os moradores de Pecote. Mata e inteiramente destrói tudo após eles, diz o Senhor, e fazem conforme tudo o que te ordenei. Aleluia, glória a Deus. Na terra, estrondo de batalha e de grande destruição. Na terra, aleluia. Na terra, estrondo de batalha e de grande destruição. Aleluia, glória a Deus. Como cortado e quebrado o martelo de toda a terra, como se tornou Babilônia em objeto de espanto entre as nações. Aleluia. Laços te armei, e também te foste presa, o Babilônia, e tu não o soubestes. Foste achado, e também apanhada, porque contra o Senhor te entemeteste. Aleluia. O Senhor abriu os seus arsenal e tirou os instrumentos da sua indignação, porque o Senhor Deus dos exércitos tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Vinde contra ela dos confins da terra, abri os seus celeiros, fazei dela montões e destruí-la de todo, nada lhe fique de resto. Aleluia. Matai a todos os seus novilhos, desçam o degolador, ai deles, porque é chegado o seu dia no tempo da sua punição. Eis a voz do que fogem da terra de Babilônia para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Aleluia. Convocai contra a Babilônia os flecheiros, todos os que armam arcos, acampai-vos contra ela em redor, ninguém escape dela. Pagai-lhe conforme a sua obra, conforme tudo o que ela fez, assim lhe fazei a ela, porque se houve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Aleluia. Aleluia. Portanto, cairão os seus jovens nas tuas praças, e todos os seus homens de guerra serão destruídos naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó soberbo, diz o Senhor Deus dos exércitos, pois o teu dia é chegado, o tempo em que te hei de punir. Então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que o levante, e porei fogo às suas cidades, o qual consumirá tudo o que está ao seu redor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Assim diz o Senhor dos exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá são juntamente oprimidos, e todos os que os levaram cativo os retêm, o recusam soltar. Aleluia. Mas o seu Redentor é forte, no Senhor dos exércitos é o seu nome, certamente defenderá em juízo a causa deles, para dar descanso à terra e inquietar os moradores de Babilônia.
A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores de Babilônia, e sobre os seus príncipes, e sobre os seus sacos. Aleluia, glória a Deus. A espada virá sobre os paroleiros, e eles ficarão insensatos. A espada virá sobre os seus valentes, e eles desfalecerá. Aleluia. Aleluia, Senhor. A espada virá sobre os seus cavalos, e sobre os seus carros, e sobre todo o povo misto, que se acha no meio dela, e eles se tornarão como mulheres. A espada virá sobre os seus tesouros, e estes serão saqueados. Cairá a seca sobre as suas águas, e elas secarão, pois é uma terra de imagens esculpidas, e eles pelos seus ídolos fazem silos. Aleluia. Por isso feras do deserto juntamente com lobos habitarão ali, também habitarão nela avestruzes, e nunca mais será povoada, e nem será habitada de geração em geração. E como quando Deus subverteu a Sodoma e a Gomorra e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim ninguém habitará ali, nem peregrinará nela filho de homem. Aleluia, Senhor. Eis que um povo vem do norte, e uma grande nação, e muitos reis se levantam das extremidades da terra. Aleluia. Armam-se de arcos e lanças, são cruéis e não têm piedade. A sua voz bramam como o mar, e em cavalos vêm montados, dispostos como homens para a batalha contra ti, ó filha de Babilônia. O rei de Babilônia ouviu a fama deles, e desfaleceram as suas mãos. A angústia se apoderou dele, dores como da que está de parto. Aleluia, Senhor. Eis que como leão subirá das margens do Jordão o inimigo contra a morada forte. Mas de repente o farei correr dali, e ao escolhido poluei sobre ela. Pois quem é semelhante a mim, e quem me fechará um prazo? Quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouvi o conselho que o Senhor decretou contra a Babilônia, e o propósito que formou contra a terra dos caldeus. Certamente eles, os pequenos do rebanho, serão arrastados. Certamente o aprisco ficará apavorado por causa deles. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Ao estudo da tomada de Babilônia estremece a terra, e o grito se ouve entre as nações. Aleluia. Esse foi o capítulo, glória a Deus, 50. Capítulo de Jeremias, capítulo 50. Aleluia. Glória a Deus. Agora vamos para o capítulo 51. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é poderoso. Aleluia. Glória a Deus.
Vamos para a palavra, irmãos. Aleluia. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam na Caldeia. Aleluia. E enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e esvaziarão a sua terra, quando vierem contra ela em redor do dia da calamidade. Aleluia. Não abre o flecheiro o seu arco, nem se levante o que estiver armado da sua couraça. Não perdoe a seus jovens, destruí completamente todos os seus exércitos. Aleluia, glória a Deus. Cairão mortos na terra dos caldeus e feridos nas ruas dela. Pois Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, o Senhor dos exércitos, ainda que a terra deles esteja cheia de culpa contra o Santo de Israel. Aleluia. Fugi do meio de Babilônia e livre cada um a sua vida. Não sejai exterminado da sua punição, pois este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará o pacto. Aleluia. E na mão do Senhor a Babilônia era um copo de ouro, um qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações. Por isso as nações estão fora de si. Aleluia. Repentinamente caiu Babilônia e ficou arruinada. Ruivai sobre ela, tomai bálsamos para sua dor. Talvez sara. Aleluia. Queríamos sarar Babilônia, ela, porém, não sarou. Abandonai-a e vamos-nos cada qual para a sua terra, pois o seu julgamento chega até o céu e se eleva até as mais altas nuvens. Aleluia. O Senhor trouxe à luz a nossa justiça, e vinde e anunciemos em Sião uma obra do Senhor nosso Deus. Aleluia. Agostai as flechas, preparei os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis dos meus, porque o seu intento contra a Babilônia é para a destruir. Pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu tempo. Aleluia. 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 Arvorai o estandarte sobre os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai as emboscadas. Porque o Senhor tanto intentou quanto efetuou o que tinha dito acerca dos moradores de Babilônia. Ó tu que habita sobre muitas águas e rica de tesouros, é chegado o teu fim, à medida da tua ganância. Aleluia. Jurou o Senhor dos exércitos por si mesmo, dizendo: certamente te enchei de homens, como de locustas, e eles levantarão o grito de vitória sobre ti. Aleluia, Senhor. É Ele que fez a terra com seu poder, estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com seu entendimento. Aleluia. A sua voz há grande tumulto de águas nas céus, e ele faz subir os vapores desde as extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva e tira o ventre dos seus tesouros. Aleluia.
Embruteceu-se todo o homem, de modo que não tem conhecimento. Todo ourives é envergonhado pelas suas imagens esculpidas, pois as suas imagens de fundição são mentiras, e não é espírito nenhuma delas. Aleluia. Aleluia. Vaidade são obra de enganos. No tempo em que eu as visitar, perecerão. Não é semelhante a esses a porção de Jacó, porque ele é o que forma todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança, do Senhor dos exércitos é o seu nome. Tu me serve de martelo e de arma de guerra, contigo despedaçarei nações, e contigo destruirei os reis. Contigo despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro, contigo despedaçarei em carro e o que nele vai. Aleluia. Contigo despedaçarei o homem e a mulher, contigo despedaçarei o velho e o moço, contigo despedaçarei o mancebo e a donzela. Contigo despedaçarei o pastor e o seu rebanho, contigo despedaçarei o lavrador e as suas juntas de boi, e contigo despedaçarei governadores e magistrados. Antes os vossos olhos pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeias toda a sua maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor. Eis-me aqui contra ti, ó montes destruidor, diz o Senhor, que destrói toda a terra. Estenderei a minha mão contra ti, e te revolverei dos penhascos abaixo, e farei de ti um monte incendiável. Aleluia. E não tomarão de ti pedra para esquina, nem pedra para fundamentos, mas desolada ficará perpetuamente, diz o Senhor. Aleluia. Arvorai um estandarte na terra, tocai a trombeta entre as nações. Preparai as nações contra ela, convocai contra ela os reinos de Arará, Mine e Askenaz, onde sobre ela um capitão, fazei subir cavalos como locustas eriçais. Aleluia. Preparai contra ela as nações, os reis dos medos, os seus governadores e magistrados, e toda a terra do seu domínio. Aleluia, Senhor. Aleluia. E a terra estremecia, está angustiada, porque os desígnios do Senhor estão firmes contra a Babilônia, para fazer da terra de Babilônia uma desolação sem habitante. Os valentes de Babilônia cessaram de pelejar, ficam nas fortalezas, desfaleceu a sua força e tornarão-se como mulheres. Incendiadas são as suas moradas, quebrados os seus ferrolhos. Aleluia.
Um correio corre ao encontro de outro correio, e um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei de Babilônia que a sua cidade está tomada de todos os lados. Aleluia, Senhor. E os vaus estão ocupados, os canaviais queimados a fogo, e os homens de guerra assombrados. Aleluia. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha de Babilônia é como a ira no tempo da debulha, ainda um pouco, e o tempo da cega lhe virá. Nabucodonosor, rei de Babilônia, devorou-me, esmagou-me, fez de mim um vaso vazio, qual monstro tragou. Encheu seu ventre do que eu tinha de delicioso, lançou-me fora. Aleluia. A violência que se me fez a mim e a minha carne venha sobre Babilônia, diga à moradora de Sião, o meu sangue caia sobre os moradores de Caldeia, diga Jerusalém. Aleluia, Senhor. Pelo que assim diz o Senhor, eis que defenderei a tua causa, e te vingarei, e te secarei o seu mar, e farei que se esgote a sua fonte. Aleluia. E Babilônia se tornará em montões, moradas de chacais, objetos de espanto e assobio sem habitante. Aleluia. Ó Santo de Israel. Juntos fugirão como leões novos, bramarão como cachorros de leões. Estando eles excitados, prepararei-se um banquete e os embriagarei, para que se regozije e durmam perpétuo sono e não despertem, diz o Senhor. Aleluia. Falo-sei descer como cordeiro ao matadouro, como carneiros e bodes. Como foi tomada Sesaque e apanhada de surpresa a glória de toda a terra. Como se tornou Babilônia um espetáculo horrendo entre as nações. Aleluia. O mar subiu sobre Babilônia, coberta Itá com a multidão das suas ondas. Tornarão-se as suas cidades em ruínas, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela filho de homem. Aleluia. Deus de poder e de glória. E castigarei até o em Babilônia e tirarei da sua boca o que ele tragou, e nunca mais concorrerão a ele as nações. O muro de Babilônia está caído. Saí do meio delas, ó povo meu, e salve cada um a sua vida do ardor da ira do Senhor. Não desfaleça o vosso coração, nem tem mais pelo rumor que se ouvir na terra, pois virá no ano nono, e depois no outro ano o outro amor. E haverá violência na terra, dominador contra dominador. Aleluia.
Não desfaleça o vosso coração, nem temais pelo rumor que se ouvir na terra, pois virá num ano rumor, e depois outro ano outro rumor, e haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem os dias que executarei juízo sobre as imagens esculpidas de Babilônia, e toda a sua terra ficará envergonhada, e todos os seus transpassados cairão no meio dela. Então o céu e a terra, com tudo quanto neles há, jubilarão sobre Babilônia, pois do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Babilônia há de cair pelos mortos de Israel, assim como por Babilônia têm caído os mortos de toda a terra. Vós que escapastes da espada e derros, não pareis. Desde terra longa lembrai do Senhor, e suba Jerusalém a vossa mente. Envergonhados estamos, porque ouvimos o opróbrio. A confusão os cobriu o rosto, pois entraram estrangeiros no santuário da casa do Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Portanto, eis que vêm os dias, diz o Senhor, em que executarei juízo sobre as suas imagens esculpidas, e em toda a sua terra gemerão os feridos. Ainda que Babilônia subiste ao céu, e ainda que fortificaste a altura da sua fortaleza, contudo de mim viria destruidores sobre ela, diz o Senhor. Eis o clamor de Babilônia, de grande destruição da terra dos caldeus. Aleluia, Senhor. Pois o Senhor está despojando a Babilônia e emurvecendo a sua poderosa luz. Bramo as ondas do inimigo como muitas águas. Ouve-se o ruído da sua voz. Aleluia. Porque o destruidor veio sobre ela, sobre Babilônia, e os seus valentes estão presos. Já estão despedaçados os seus arcos, pois o Senhor é Deus das recompensas. Ele certamente retribuirá. Embriagaria os seus príncipes e os seus sábios, os seus governadores, os seus magistrados e os seus valentes, e dormirão um sono perpétuo, e jamais acordará, diz o Rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o largo muro de Babilônia será de todo derribado, e as suas portas altas serão abrasadas pelo fogo, e trabalharão os povos enquanto, e as nações se cansarão. Vamos repetir. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o lar do muro de Babilônia será de todo derribado, e as suas portas altas serão abrasadas pelo fogo, e trabalharão os povos em vão,
e as nações se cansarão só para o fogo. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. A palavra que Jeremias, o profeta, mandou a Seraías, filho de Nerias, filho de Mazéias, quando ia com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia, no 4º ano do seu reinado. Ora, Seraías era o camareiro. Escreveu, pois, Jeremias no livro todo o mal que havia de vir sobre Babilônia, a saber, todas essas palavras que estão escritas acerca de Babilônia. E disse Jeremias a Seraías: quando chegares a Babilônia, vê que leias todas essas palavras. E dirás tu, Senhor, falaste a respeito deste lugar, que o havia de desarregar, até não ficar nele morador algum, nem homem e nem animal, mas que se tornaria em perpétua desolação. Aleluia. E acabando tu de ler esse livro, atalharás uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates. E dirás: assim será submergida a Babilônia, e não se levantará, por causa do mal que vou trazer sobre ela, e eles se cansarão. Aleluia, Senhor. Esse foi o capítulo, aleluia, capítulo 51, aleluia. Esse foi o capítulo de Jeremias, 51, aleluia. Deus de poder e de glória. Agora vamos para o capítulo 52. Jeremias capítulo 52, aleluia, glória a Deus, aleluia, Senhor. Vamos para a palavra, aleluia. Era Zedequias da idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amontal, filha de Jeremias de Eli. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera a Jeoiá. Pois por causa da ira do Senhor, chegou-se a tal ponto em Jerusalém e Judá, que ele os lançou da sua presença. E Zedequias revelou segundo o rei de Babilônia. Aleluia. No ano 9 do seu reinado, no mês 10º, no 10º dia do mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra Jerusalém, ele e todos os seus exércitos, e se acamparam contra ela, e contra ela levantaram tranqueiras ao redor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Assim esteve cercada a cidade, até o ano 10º do rei Zedequias. Aleluia. No 4º mês, aos 9 do mês, a fome prevalecia na cidade, de tal modo que não havia pão para o povo da terra.
Então foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram, e saíram da cidade de noite pelo caminho da porta entre os dois muros, a qual está junto ao jardim do rei, enquanto os caldeus estavam ao redor da cidade, e foram pelo caminho da Arabá. Aleluia, Senhor. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei e alcançou as Edequias nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se espalhou, abandonando-o. Prenderam o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, no qual lhe pronunciou a sentença. E o rei de Babilônia matou os filhos de Zedequias à sua vista, e também matou a todos os príncipes de Judá em vida. Aleluia! E cegou seus olhos a Zedequias, e os atou com cadeias, e os reis de Babilônia os levou para a Babilônia, e os conservou na prisão até o dia da sua morte. Aleluia! No 5º mês, no 10º dia do mês, que era o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio a Jerusalém Nebuzaratão, capitão da guarda, que assistia na presença do rei de Babilônia, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também a todas as casas de Jerusalém, todas as casas importantes. Ele as incendiou. Aleluia. E todo o exército dos caldeus, e que estava com o capitão da guarda, derribou todos os muros que rodeavam Jerusalém. Aleluia. Aleluia. E os mais pobres do povo, e o resto do povo que tinha ficado na cidade, e os desertores que se haviam passado para o rei de Babilônia, e o resto dos artífices. Nebuzaratã, capitão da guarda, levou os cativos. Mas dos mais pobres da terra, Nebuzaratão, capitão da guarda, deixou ficar alguns para serem vinhandeiros e lavradores. Os caldeus despedaçaram as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e as bases e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras e as pás, as espezeitadeiras, as bacias, as colheres e todos os utensílios de bronze com que se ministravam. Aleluia. De igual modo, o capitão da guarda levou os copos, e os braseiros, as bacias, as caldeiras, os castiçais, as colheres e as tigeiras. O que era de ouro levou como ouro, e o que era de prata como prata. Quanto às 2 colunas, ao mar, e aos 12 pois de bronze que estavam debaixo das bases, que fizera ao rei Salomão para a casa do Senhor, no peso do bronze de todos estes vasos era incalculável. Aleluia! Dessas colunas, a altura de cada uma era de 18 covados. 12 covados era a medida da sua circunferência,
e era a sua espessura de 4 dedos, e era alto. Aleluia. Deus de poder e de glória. E havia sobre ela um capitel de bronze, e a altura do capitel era de 5 covados, com uma rede e romãs sobre o capitel ao redor, tudo de bronze. E a segunda coluna tinha as mesmas coisas com as romãs. Aleluia. E havia 96 romãs aos lados. As romãs todas sobre a rede ao redor era um céu. Aleluia. E levou também o capitão da guarda a Seraías, o principal sacerdote, e a Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Tomando-os, pois, Nebuzaratão, capitão da guarda, levou-os ao rei de Babilônia, a Riblá. Aleluia. E o rei de Babilônia os feriu e os matou em Riblá, na terra de Amate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Este é o povo que Nabucodonosor levou cativo no 7º ano, 3023, o Deus. Aleluia. No ano 18º de Nabucodonosor, ele levou cativas de Jerusalém 832 pessoas. Aleluia. No ano 23 de Nabucodonosor, Nebuzaratão, capitão da guarda, levou cativos dentre os judeus 745 pessoas. Todas as pessoas foram 4.600. No ano 37º do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mesmo 10º, os 25 do mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, no 1º ano do seu reinado, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, e o tirou do cárcere. Aleluia. Aleluia. E falou com ele peregrinamente, e pôs o trono dele acima dos tronos dos reis de que estavam com ele em Babilônia. Aleluia. Aleluia, Senhor. E lhe fez mudar a roupa da sua prisão, e Joaquim comia pão na presença do rei continuamente, todos os dias da sua vida. E, quanto à sua ração, foi-lhe dada como rei de Babilônia, a sua porção cotidiana até o dia da sua morte, durante todos os dias da sua vida. Aleluia. Irmãos, esse foi o capítulo. Aleluia. 52, irmãos. Então, aleluia, glória a Deus. Você que já é inscrito, continua conosco. Você que ainda nunca se inscreveu, se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho de notificações, tá bom? Esse foi o capítulo, de hoje. Então, lemos através dos leitores de telas Jeremias, capítulo 49 ao 52. Amém? Amanhã estamos de volta, irmãos.
com mais conteúdos da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Deus é bom. Aleluia.